Fala, nação rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Saudações, boa tarde, primeiramente. Pessoal, vamos falar aí do Flamengo aí, né? Que enfrenta o Atlético Mineiro aí. Amanhã aí, às 9 horas, né? E tem informação de última hora aí, jogadores que podem ficar de fora, jogadores que vai jogar. O time titular, né? Praticamente, a escalação aí do Flamengo. Tem debate-papo também, tem informações sobre contratações. Ainda pode chegar gente no Flamengo. O negócio tá alvoroçado, beleza? Vamos ver o que o Globo Esporte trouxe aí sobre o Mengão aí, né? Tem mais informações, fica até o final do vídeo, tem várias informações. Aqui é compilado de vídeo, você vai ficar antenado em tudo, beleza? Se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Aqui a gente responde, aqui a gente debate sobre o Flamengo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje aí com as notícias do Mengão aí no Globo Esporte, beleza? E Atlético Mineiro, no Maracanã, às 8h30 da noite, você vê ao vivo no Sport TV. Ricardo Lai, o que você conta pra gente? Seja bem-vindo. Fala, Mário, um abraço pra você, boa tarde a todos. Olha, o Plata e também o Alan, recuperados de problemas físicos, devem voltar ao time amanhã à noite contra o Atlético Mineiro. O Flamengo de olho na liderança, né? Um ponto abaixo do Cruzeiro, que é o primeiro colocado. Antes da partida de amanhã, os novos reforços, Saul Niguez e também o Emerson Royal, serão apresentados à torcida. O Emerson chegou hoje de manhã ao Rio, assina contrato com o Flamengo até 2028, estava no Milan da Itália. E sobre o atacante brasileiro Samuel Lino, do Atlético de Madrid, o Flamengo está acertado com ele e deve ser o próximo reforço. Agora a situação extracampo do Bruno Henrique. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público, o jogador virou réu, ele irá responder à fraude em competição esportiva. O juiz da 7ª Vara Criminal de Brasília, Fernando Barbagallo, entendeu que há elementos que indicam que Bruno Henrique deliberadamente recebeu, né, agiu para receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, né? E isso teria beneficiado alguns apostadores, inclusive o irmão dele, o irmão do Bruno Henrique. Em defesa, né, a nota de defesa do Bruno Henrique diz que o jogador não faz parte de qualquer esquema de fraude e diz que será prontamente esclarecida a denúncia. É com você, Mari. Valeu, Lai. Ó, o Vasco enfrenta o Inter. Escalar, fazer. Se é prioridade, é completo domingo, é completo outro domingo, e quinta-feira vai com o que pode. Vai com o que pode. Até porque o Flamengo joga na quinta, tem um intervalo bom até quinta, mas depois tem um intervalo muito pequeno, de quinta para domingo, para enfrentar o Ceará. Fora que viagem. Fora a prioridade de casa. é essa, que não, vamos aqui, porque não sei o quê. Começa essa onda, assim, começa com a conversa do torcedor. Vamos ver se os caras vão ter coragem de fazer o certo. O certo é quinta-feira escalar o time que é possível. O Rossi dá para jogar todo jogo? Dá, então vai o Rossi, goleiro. A lateral, quem vai? Fulano. Vai o menino lá, o Daniel. Daniel Salles. O Daniel. Então vai o Daniel, porque o Wesley, digamos, está pegando um avião para Roma, o Royal está chegando agora, o Varela vai jogar domingo, vai ficar no banco o Varela, vai o Daniel. E a zaga? A zaga, então, quem está mais inteiro aqui? Dá para jogar com o Léo Pereira. Então, Léo Pereira e João Vitor. Léo Pereira e João Vitor. Beleza. Lateral esquerdo, o Vinha começa jogando, já consegue. Então vai o Vinha começar jogando esse jogo. Não, mas ele vai ser guardado para o domingo. E assim vai. E assim vai. É isso que tem que ser. Não tem muito o que pensar. Sabe? Se perder, se sair, paciência. Priorizar significa colocar as fichas no campeonato mais importante. O Flamengo ele é o líder por pontos perdidos. Ou seja, se ele vence o jogo atrasado com o Sport, ele fica à frente do Cruzeiro. O Palmeiras está colado um ponto só atrás, o Botafogo não está muito distante. Tá? Então, assim, tem 4 pelo menos aí. O Botafogo não deve ser descartado. Porque apesar de toda a crise lá que envolve a empresa a qual ele pertence, ele contratou jogadores, trocou de técnico, o time pode encaixar e voltar de novo a vencer. E aquela coisa, contrata, pagou, não pagou, mas os caras estão em campo. Não é isso? Estão em campo. Então, se é prioridade, é prioridade. Senão não é conversa fiada. Não é prioridade. Botar o time que é possível. Quem aguenta esse pique aqui jogar hoje e domingo? Fulano, ciclano, tal, vão esses aqui. Os outros vão no banco e assim segue a vida. Entendeu? Acabou. É a Copa do Brasil, cara. Copa do Brasil. Pô, vai ficar a vida inteira nessa história. Né? Não, prioridade é o brasileiro. Queremos o brasileiro. É quando chega lá, mas peraí, olha aqui, olha. E o Palmeiras vai viver uma situação parecida porque vai jogar com o Corinthians. A nossa maneira de. Mas o Palmeiras não falou que era prioridade. Falou? Que eu saiba, não. Falou nada. O Flamengo foi dito composição institucional.
no início dessa gestão do Luiz Eduardo Batista do BAP. Ah, não, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Quinta-feira é a hora da verdade. A outra fase é o Botafogo da Paraíba, era mais fácil. Agora o Atlético Mineiro. Que, como disse o André, está numa fase muito ruim também. Fase complicada. Ontem tinha jogador sendo vaiado porque estava entrando na justiça contra um clube que não está pagando o salário dos caras. Aliás, o torcedor tem umas coisas bizarras. Essa é uma, né? Pô, se você está na bronca com o cara, porque o cara está brigando pelos seus direitos, então faz o seguinte, chega lá no seu emprego, o torcedor do Atlético, fala assim pro patrão, pode atrasar meu salário à vontade, não pagar, ou eventualmente não depositar o FGTS, que eu não ligo. Eu tô aqui por amor à firma, eu tô aqui né? por amor à firma. E agora nem é mais clube social, né, Mauro? É SAF, é empresa mesmo. É empresa. Então, porra, eu amo essa empresa. Sabe? Então não precisa pagar. Paga não, deixa quieto. E outra coisa que tem me causado espécie, desde cedo hoje, tem tuitaço pelo Paquetá no Flamengo. Gente, o Paquetá vai sair hoje o resultado de uma espécie de um julgamento, né? Um veredito, né, da situação dele. Isso. Se ficar comprovado, ele for punido, que ele participou daquilo, ele vai ter que cumprir uma punição, uma suspensão. Então, se o Flamengo já tem um jogador atuando sob esse tipo de suspeita, e está jogando, que é o Bruno Henrique. O certo seria resolver logo isso. Participou ou não? Mas é muito moroso. Aqui na Inglaterra. E essa morosidade, o cara segue jogando. Isso também não está certo. Da mesma forma que eu acho errado um time como o Botafogo ganhar os campeonatos com um jogador como o Almada, que fez a diferença, e de repente os americanos lá do Atlanta United reclamam que não receberam, isso é errado. Também é errado o jogador que está sob suspeita ficar jogando. Se ele tem que ser suspeito, tem que ser suspenso. Se ele não tem, vai ter que ser absolvido. Vale para o Paquetá e vale para o Bruno Henrique. Aí o cara fica na expectativa de que o Paquetá, se for absolvido, vai ficar por lá. Vão dar o cara, vão querer vender. Acho que o West Ham vai dar o jogador de graça. Ou alguém pode querer contratar. Foi absolvido, está tudo bem. Ele vai seguir a carreira dele lá fora. Né? Presumo. Ou então, não, se ele for suspenso lá, ele pode jogar aqui, que é o que muitos pensam. Ou seja, não importa o que o cara fez, a ponto de ser, na hipótese de uma condenação, né, dele ser punido. Eu quero que ele venha para o meu time. Pelo amor de Deus, gente. Por favor, né? Se o cara participou, lamento, ele vai pagar por isso. Se não participou, ele vai ser inocentado. Vai depender das provas que os caras tenham ou não contra ele. Então, as pessoas não querem que as coisas sejam feitas corretamente. Elas querem, de alguma forma, se aproveitar do que está acontecendo. Eu quero o Paquetá no meu time, que se dane o que aconteceu. A gente não sabe, né? Existem evidências, suspeitas, etc., mas o julgamento, a definição ainda não saiu. Sobre Gabriel Jesus, informação importante. Uma fonte rubro-negra, a mesma que me cravou algum tempo atrás sobre as contratações do lateral Danilo e do meio-campista Jorginho, assegura que Gabriel Jesus faz parte dos planos do Flamengo e que já existiram rodadas de negociação e conversas entre Flamengo e Arsenal e Flamengo e Gabriel Jesus. Não se trata de uma operação fácil, a ideia do Fla era contratar o jogador por empréstimo com obrigação de compra. Simultaneamente a essa informação, li que nos portais ingleses que o Arsenal cogita negociar o Gabriel Jesus. O André Berta, que é o diretor esportivo do clube, avalia negociar o atacante brasileiro de 28 anos de idade, que na temporada passada foi bem abaixo do que se imaginava. Foram só 27 partidas, sendo 13 como titular, 14 como reserva. Gabriel Jesus marcou 7 gols e deu 2 assistências. O ex-atacante do Palmeiras e da seleção brasileira agrada, encanta o técnico Felipe Luiz, que entende que o Gabriel Jesus tem todas as características que ele busca num centroavante. Algo diferente em relação ao Pedro, jogador mais estático, sem tanta mobilidade e que não é capaz de agredir e marcar pressão no momento sem bola. Diante desse cenário, dá para dizer que o Flamengo tenta a contratação do Gabriel Jesus, mas, repito, não se trata de um negócio simples. O Gabriel Jesus hoje está avaliado em 32 milhões de euros. Detalhe importante, o maior valor de mercado do Gabriel Jesus na carreira dele foi de 80 milhões de euros. Se o Flamengo conseguisse contratá-lo, estaria fechando com o jogador no seu momento de baixa. O contrato do Gabriel Jesus com o Arsenal só se encerra em junho de 2027 e em vários momentos da carreira ele já declarou que se fosse para voltar para o futebol brasileiro, daria preferência ao Palmeiras. O grande ponto é que o Verdão não precisa de centroavante nesse momento. Acaba de fazer o maior investimento da sua história, 25 milhões de euros, na contratação do Vitor Roque, jogador com as mesmas características do Gabriel Jesus. Verdão que ainda tem Flaco Lopes à disposição para disputar a posição com o Vitor Roque. Diante disso, sem o concorrente, o Flamengo imagina ser capaz
de avançar nos próximos dias em relação a Gabriel Jesus. A busca por um centroavante é real. Nessa sexta-feira, inclusive, surgiu a notícia sobre o interesse rubro-negro na contratação de Beltrán, centroavante argentino formado no River Plate e que pertence à Fiorentina, operação que poderia girar na casa dos 15 milhões de euros. Só para completar em relação ao Fla, Bruno Henrique virou réu na justiça nessa sexta-feira. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público por fraude em competição esportiva. Vale a lembrança de que em 2023, Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo de propósito no jogo contra o Santos para facilitar ou para garantir ganhos a seus familiares e também a apostadores profissionais. A tendência é que o Bruno Henrique seja julgado ainda nesse ano, correndo o risco de uma punição extremamente pesada. E você, o que Brasileiro no fim de semana? Vamos falar de Corinthians e Botafogo, vamos falar de Contraem, gastando muito dinheiro e os torcedores felizes da vida com os novos contratados para o restante da temporada. Esse é o nosso primeiro assunto por aqui. Valeu, pessoal. Segunda-feira de novidades, apresentações aqui no Ninho do... Então, as informações do Pedro Henrique Torre e o mercado do Flamengo em 2025, tá? Então, tem o Danilo, Juninho, Jorginho, Saul, Samuel Lino e o Emerson Royal fechados com o Flamengo. São reforços para o restante da temporada. E tá negociando com o Carrascal, também tá próximo do Carrascal. Ele deve ser confirmado em breve. Vamos falar do mercado do Flamengo? Tava olhando as redes sociais, olhando os torcedores do Flamengo felizes da vida, os torcedores dos adversários olhando assustados com o que o Flamengo tá conseguindo contratar. É uma capacidade financeira realmente muito grande. E eu estou ao lado do André Kfouri e também do Breiler Pires esta noite. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite, Breiler, uma ótima noite a todos. O Flamengo forte, né, no mercado. Os números, eu não diria que assustam, porque os números que assustam deveriam ser aqueles números que o clube não consegue chegar. É verdade. Né? Você passa na frente de uma loja, independente de qual seja, e tem ali alguma coisa, se você se interessa, o preço te assusta, você continua andando, né? O Flamengo, ele não continua andando, ele entra, talvez negocie um pouco, mas compra. Divide às vezes no cartão, mas está lá, né? Mas leva para casa. Às vezes, né, dá aquela sanfonada. Né? Mas o que eu queria falar aqui é que, por exemplo, o Samuel Lino, se você olhar o preço que o Flamengo pagou por esse jogador, é uma coisa compatível à venda do Wesley, é uma coisa compatível à venda do Gerson. Né? A multa do Gerson não era exatamente 25 milhões de dólares? Exato. Era alguma coisa assim. Euros. Então, de dólar para euro vai dar uma diferença que não é marginal, mas assim, né? Estamos falando de um patamar, né, de uma casa de valores para jogadores de futebol parecida. E o Samuel Lino, ele vai chegar com toda a responsabilidade que um recém-contratado do Flamengo veste a camisa e começa a jogar, se apresentar para o torcedor. E muitas vezes, quando essas transações são pesadas, assim, envolvendo números de vulto, isso acaba sendo colocado nos ombros do jogador. Pagaram tanto, você não joga. O mercado é o mercado. O Flamengo pagou 18 milhões de dólares no De La Cruz, que tem sido o assunto dos últimos dias por causa do vazamento da mensagem do Runco, que, né, além de expor um jogador, ameaça com uma situação clara de, mas será que ele está apto a jogar ou não? Né? É a primeira pergunta que se faz. Isso é verdade ou não? Se for verdade, ele está apto a jogar ou não está? Né? Mas o investimento é pesado. Eu estou lembrando desses casos porque o Flamengo tem feito, de fato, operações grandes que talvez só ele seja capaz de fazer no Brasil. E é lógico, o Botafogo faz muita contratação também nesse período atual, tem muito dinheiro para investir, então o Flamengo não é o único clube que está ativo fazendo contratações. Mas, né, repetidas vezes, operações grandes para manter o elenco no nível que deve ser o elenco de um clube da importância do Flamengo e que é relevante para tanta gente aqui no Brasil. Eu quero ver, evidentemente, né, esses jogadores, o Saul, o Samuel, são coisas que a gente vai precisar olhar. Toda contratação tem o seu risco, mas os jogadores, tecnicamente, são de um nível bastante alto. E isso o Flamengo tem sido capaz de fazer, né? As contratações que o Flamengo faz são de jogadores que
que você percebe que tem um padrão distinto. E isso é interessante, mas é claro que é preciso ser visto em campo. E é preciso ter muito dinheiro para isso mesmo. Mas podemos lembrar, inclusive, do Alcaraz, que foi um jogador muito caro, depois não conseguiu apresentar o futebol que o Felipe Luiz estava esperando, e aí ele foi vendido rapidamente, e o Flamengo não tem esse prejuízo também tão grande. Aí vende o Wesley, ganha dinheiro, mas consegue contratar jogadores como o Saul, como o Samuel Lino, que são jogadores muito caros, principalmente o Emerson Royal também é um jogador muito caro, e vamos falar sobre ele, tá? Daqui a pouquinho o Data ESPN chega aqui neste Sport Center e vai mostrar detalhadamente como jogam o Samuel Lino e também o Emerson Royal. Boa noite também para o Breiler Pires neste Sport Center para vocês. É o melhor mercado neste meio de ano, Breiler, do Flamengo? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. Olha, difícil qualificar se é o melhor mercado, mas o ponto é, todas as contratações atendem às necessidades da equipe e do treinador. A janela do Flamengo não é bem uma janela, é um portal da esperança para o torcedor rubro-negro, porque quando vê nomes do tamanho do Saul, Samuel Lino, e falando só de nome, né, talvez quem não acompanhe futebol europeu com tanta frequência, estranhe, mas no cenário europeu são jogadores muito respeitados, e aí também com a possível chegada do Carrascal, Emerson Royal para suprir a saída do Wesley, é uma janela muito parruda que dá também uma resposta à torcida, porque num primeiro momento, com a chegada do José Botto, houve ali uma pressa da torcida por contratações de impacto. Nossa, chegou um grande dirigente, um cara com mentalidade europeia, ele vai fazer a limpa no mercado. E num primeiro momento, só chegou o Juninho. E observando ali muito o scout, um cara ali que foi uma oportunidade de mercado, que veio num contexto bem mais econômico e barato que o dessas contratações. Mas teve o Jorginho também, né? Mas chegando agora, o Jorginho já dá para dizer que jogou o Mundial, mas é dessa janela de meio do ano. Sim. Mas houve ali uma pressa e de certa forma, uma ansiedade muito grande da torcida com o trabalho do Botto. E as coisas, a gente precisa observar também o novo timing de mercado. Porque os clubes brasileiros agora passam a contratar não só jogadores jovens ainda na Europa, mas jogadores europeus. Então, é natural que a janela mais agressiva seja do meio do ano e não mais no começo. Então, para mim, foi um movimento normal do Flamengo, de saber que as melhores oportunidades viriam quando encerrasse a temporada europeia. E isso já aconteceu com o Botafogo, que é SAF, que tem investimentos do John Textor. As grandes chegadas do Botafogo foram no meio do ano. Já aconteceu até também numa realidade de SAF com o Vasco, que em 2023 se reforça ali e consegue escapar do rebaixamento. Mesma coisa com o Corinthians em 2024. Então é uma nova configuração que os torcedores precisam entender e não ficar nessa sempre, né, muito oriçado quando o dirigente não consegue apresentar um reforço logo de cara, ainda mais reforço de impacto, porque a partir de agora, cada vez mais, o futebol brasileiro vai atacar mais a janela do meio do ano, na comparação com o início, e é um Flamengo que sobe de nível. Flamengo que já é muito bom, tem uma base, mesmo perdendo jogadores como Gerson e Wesley, é um time ainda que tem muita qualidade, e a essa qualidade o Flamengo agrega experiência europeia, com Saul, sobretudo com Jorginho, possibilidade de cadência, né, que isso o Jorginho traz, e de certa forma não é o substituto do Gerson, mas vai ser esse temporizador no meio campo, e com Samuel Lino, muita agressividade pela ponta, pode jogar como ala, versátil, mas principalmente ali para disputar uma posição com o Bruno Henrique do lado esquerdo, eu vejo que é um reforço muito interessante do Flamengo, e que o torcedor não se apegue tanto a valor, né? O reforço mais caro da história. Se apegue à utilidade para o time. E nesse aspecto, tenho certeza que com a readaptação ao futebol brasileiro, Samuel Lino tende a tirar de letra e ser um cara com minutagem muito alta até o fim da temporada. É verdade. Bom, mas eu quero mostrar. Fala, nação, estamos de volta. Venda de Wesley, né? Entra para o top 5 aí do Flamengo, né? Lateral já está em lista seleta do clube na década. Negociação do jovem com a Roma. Pode render
de 196 milhões para os cofres rubro-negro, pessoal. É o Wesley, né? Moleque bom de bola aí. A venda de Wesley para a Roma, né, entrou para o top 5 de maiores negócios da história do Flamengo, né? O clube italiano pagará cerca de 25 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais, para contratar o lateral direito. O quarto maior valor arrecadado, né, no clube, mas a quantia ainda pode aumentar, pessoal. De acordo, prevê o pagamento de mais 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, por meta já ser batida, atingida pelo jogador, né? Assim, a venda pode chegar a incríveis 196 milhões de reais, pessoal. De acordo com a cotação atual, né? Pode ser que suba mais aí o dólar, o euro, e ainda aumente mais ainda, né? E vamos ver aqui os top 5, né, das maiores vendas aí da história do Mengão, né? Vinícius Júnior para o Real Madrid foi 45 milhões de euros. Na época, se o euro tivesse nesse valor que está hoje, também tem isso, oscilação do euro, né? Na época, o euro não estava no mesmo valor que está hoje, estava de 4 e pouco, foi cerca de 164 milhões. Paquetá, 35 milhões de euros, 151 milhões de reais. Paquetá foi para o Milan, da Itália, né? Renier para o Real Madrid, que não vingou, 30 milhões de euros, cerca de 136 milhões. Wesley vem aí em quarto, né? Cerca de 25 milhões de euros. Aí, ó, vocês veem aqui, ó, a diferença pro Wesley e pro Gerson deve ser ali uns 100 mil, 200 mil de euros, né? Porque o Wesley tá valendo 163 milhões e aqui tá mostrando 25 milhões de euros. E o Gerson, para os Zenit da Rússia, 25 milhões de euros também. Porém, tem uma diferença de 3 milhões. Ou é a oscilação da moeda, ou é alguns mil euros aí a mais aí, né? Uns 100 mil de repente, né? O lateral direito viajou na manhã deste sábado hoje para Roma. Ele assinará contrato com o clube italiano válido por 5 temporadas. O Wesley teve ascensão rápida no Flamengo, né? Passagem pela seleção brasileira de base, passagem pela seleção brasileira principal. É incrível o jogador da base passar por isso tudo que ele passou, né? E aqui ter tido essa volta, né, por cima de que ele teve, de vaiado a valer 30 milhões de euros e poder escolher onde jogar, mérito dele, ele trabalhou muito e merece isso, falou o Felipe Luiz aí na última quarta-feira aí, né, na coletiva aí, após o jogo, né. O jovem deixa o Flamengo como parte de um grupo seleto, né, está entre os 3 jogadores revelados pelo clube, que ultrapassaram a marca de 100 jogos pelo time profissional na última década, além de Wesley, Mateuzinho e João Gomes também alcançaram esse feito, né? Mateuzinho que está aí no Corinthians e o João Gomes que está no acho que está no é um time da Inglaterra com nome estranho danado, eu não sou muito bom de inglês não, viu? O Wesley chegou ao Flamengo sem custo em 2021 aos 17 anos, para reforçar a base, ele conquistou seu espaço rapidamente em poucas semanas, né? E em 2022 fez parte do time de jovens que disputou o Campeonato Carioca e permaneceu no elenco principal, né? Ele sai do Flamengo com 139 jogos, com 4 gols e 6 assistências, 6 títulos conquistados. Que plantel, né? Currículo, o cara com 21 anos já com um currículo desse é incrível. Isso só se vê no Flamengo, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e fique com Deus e tchau.